nós vamos falar sobre dois temas muito importantes hoje, que no caso é como ler com eficiência e como tomar notas. Sabemos que a leitura é de suma e total importância para os nossos dias, tanto na busca de conhecimento, como também num vocabulário mais vasto de palavras, mas o... A câmera vem, corta. Corta. Você acha que eu vou cortar, né? Isso vai entrar para os melhores momentos. Cadê o facelift? Você não acha que eu tô esquecendo, não, né? Não. Eu vou tirar. Tranquilo que eu vou tirar. Depois que eu botar no... Bom, retornando, a leitura é de suma importância para os nossos dias, tanto na busca de conhecimento, como também de um vasto vocabulário. Todo indivíduo que quer e que precisa e que carece falar de uma forma clara e objetiva, precisa do hábito contínuo da leitura, apesar de que no decorrer das décadas isso tem sido cada vez menos praticado. Mas quando se trata de uma leitura, por que muitas pessoas têm deixado? E às vezes o fator principal seja o não entendimento, a falta de compreensão daquilo que está se lendo. Então, a gente vem trazer para vocês hoje algumas dicas de como fazer com que isso funcione. Quais são os métodos ruins quando se trata de leitura? Primeiro passo é a leitura na cama. Que a leitura na cama, as pessoas muitas das vezes deixam para que no final do expediente, no final do dia, possa então fazer a sua leitura diária. Só que o fator principal é que ao deitar-se, automaticamente o sono vem. E o sono é um atrapalho muito grande quando se trata disso. A leitura, quando você está, atrapalha também a postura. Porque a postura, você está apoiado. Eu mesmo, quando estava preparando esse slide, juntamente com os meninos, lembrei da minha própria pessoa. Eu sempre deixo para ler na hora que eu vou deitar. Só que o que acontece? Eu deito, coloco o livro sobre a cama e no final de tudo, eu apoio a cabeça sobre o braço e assim vou tentando fazer essa leitura. Só que aí o que acontece? Toda hora você tem que mudar de posição, ou seja, você perde seu foco. Isso vem de encontro a um atrapalho muito grande, porque vem o sono, vem a falta de colocação, toda hora você tem que mudar o livro. E segundo os pesquisadores, todas as vezes que você tem que modificar, olhando página por página, isso faz com que você perca, de certa forma, o foco, a concentração. Isso gera a falta de conhecimento. A má iluminação. Muitas pessoas têm que forçar, muitas das vezes, a vista para poder observar. Isso não gera apenas a falta do conhecimento, mas também vai gerar problemas futuros. Ok? O barulho. Também tem muitas pessoas que gostam de ler dentro de ônibus, com movimento, aquela série de coisas. Isso vem atrapalhar. E essa aqui é uma inovação. Eita! Que são pessoas que tentam inventar um método novo, um método de leitura. No caso aí a gente colocou o método frango assado, porque realmente parece uma coisa muito inusitada. E assim vai gerando com que a pessoa tente. Mas essa aqui é sim a forma correta. O livro sobre a mesa, de forma que a pessoa está totalmente reta, de forma perfeita para o livro, de forma que ela possa ler as páginas sem tirar muito o foco, um lugar basicamente silencioso, porque ela está numa biblioteca, né? E o que acontece? Essa sim é a postura correta. Sentada, visualizando o livro de forma que não posso tirar e sem atrapalhos. Essa é a forma correta. Por quê? O principal foco é a concentração. A concentração que nós colocamos, o monge. Você pode perceber que o monge, nada tira o foco dele. Nada no exterior atrapalha ele.
E isso eu acho que é o foco da leitura. A leitura você não pode se desfocar, você não pode ficar se perdendo em meio à leitura, porque de certa forma isso vai acabar corrompendo ou atrapalhando para que você absorva o máximo de cada livro ou de cada leitura que você vai propor. Agora vamos passar, de certa forma, à memorização. Memorização que, se você sabe como, você tirou todos os métodos ruins, você se concentra, mas você não guarda na memória. E aí, Inácio, como é que a gente deve fazer quando a memorização precisa acontecer? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom dia. Desculpa. Eu vou falar sobre a memorização e a leitura dinâmica. Ei, pendrive. Que isso, mano? Pendrive. Chegou o pendrive. Também na versão massacre. Isso deve ser obra do Bruno, com certeza. Guarde todos os seus arquivos na cabeça. A leitura, igual o meu parceiro estava falando. Tira isso, velho. A leitura, o meu parceiro falou sobre alguns métodos que não se deve utilizar na leitura para uma leitura saudável e tal. Antes de você ler, antes de você ter uma leitura boa, eu digo, a gente deve treinar, como tudo que se faz na vida. Sobre o que eu li, falam que a leitura, no período onde você treina, você deve, no treinamento, você deve ler 20 minutos, fazer uma pausa. Não interessa, o livro é interessante? Tá. O conteúdo tá bom? Tá. Me prendendo a atenção? Tá. Leia 20 minutos, pare, descanse a cabeça, foque em outro lugar, estude. Se você estiver estudando, leia 20 minutos do seu conteúdo, pare um pouco, deixe arejar um pouquinho na sua cabeça e depois volte, leia mais 20 minutos, pare, descanse. Seu cérebro, ele não vai pegar tudo. E outra coisa, para você memorizar, foi comprovado que você ler rápido não é um método bom. Porque não basta você ler rápido sendo que você não entendeu nada da leitura. Você tem que ler. Ler pausado também não vai adiantar nada. Ler e reler, as pesquisas dizem que aumenta de 3 a 7% do entendimento. 3 a 7% não é nada. Não é nada. Outra coisa, sobre a memorização. Falam que depois que você lê tudo, o conteúdo, tudo que você leu, fica gravado na sua memória por alguns minutos. Em cerca de 24 horas, você perdeu 80% de tudo que você já leu. Então, se você vai para uma prova, leu, releu, bom, você fixou um pouquinho mais. Mas é recomendado que você leia alguns minutos antes de fazer a prova. Pois, claro, você não vai deixar para ler tudo de última hora. Chegar lá, não, falta 20 minutos para a prova, eu vou ler o conteúdo. Não, você fixa um pouco no dia passado. E depois, tem um método bom de memorização, é você pegar palavras-chave. No caso, você vai lendo no livro. E outra, antes de ler, você está lendo um livro. Procure saber se o livro tem introdução, se tem conclusão e se tem tópicos, principalmente no sumário. Daquilo, você vai ver quais são as palavras ou grupo de palavras mais importantes e você vai fixar na sua cabeça com uma referência. É igual linkar. Geralmente na internet você lê tudo, mas lá em cima tem um link. Por exemplo, leitura dinâmica. Estudo sobre leitura dinâmica você vai associar àquele tópico, àquele grupo de palavras. Isso é uma boa forma de memorização. Como tomar notas? Bom, gente, Acidente técnico. desculpa aí, gente, erro técnico aqui, mas eu vou estar tratando com vocês hoje como tomar notas, que é bastante utilizado hoje em dia para você adquirir informações de livros, aulas, palestras e reuniões, etc. Mas também não é só você pegar o livro, ir lá, pegar aquele marca-texto colorido e riscar lá.
você tem que passar isso para uma folha, para o papel e caneta. Você tem que anotar, rascunhar, fazer do seu modo. Inicia o computador. Há várias maneiras de se tomar notas. Uns preferem fazer diagramas, outros fazem desenhinhos, outros anotam somente os tópicos. Mas o mais importante é você adotar aquele método que for mais importante para você e de melhor compreensão. Ou seja, cada um com seu método. Uma pessoa tem lá o seu rascunhinho, aí eu estou dando palestra aqui para vocês. Alguém está com uma nota aí vai lá, vai anotar as coisas. Aí tem pessoas que fazem aquela bagunça, aquela, como disse um palestrante esses dias, aquela guerra de índio, que é cheia de setinha. Tem um tópico e tem uma setinha puxando para cá. Isso não é mal, isso é muito bom. Por quê? Você está definindo que o tema principal, a ramificação de um tema, você tem lá como tomar notas. Aí você puxa a setinha, subtópicos, as dicas, sugestões, etc, etc. Mas vou estar entrando em foco mesmo nas notas lineares. Ou seja, é um método que você deve evitar notas muito extensas e em sequências. Tipo, eu estou falando aqui, aí o cara está lá, anotando no pé da letra, certinho, palavra por palavra. Isso pode fazer com que você, que está anotando, se perca no que eu estou dizendo. Enquanto você está anotando lá, eu já dei continuidade, você não prestou atenção. Isso é muito ruim. O ideal é o quê? Você tem que anotar palavras, os pontos principais, ou seja, aquelas palavras-chave, que mais à frente elas podem se ramificar e se tornar outros objetivos após a palestra. Então, deixa eu ver aqui. Dentre as notas lineares também, tem um objetivo que é você detalhar tudo que você colocou lá tema. Aí você circula. Tem muita gente circula, puxa uma setinha, fala esse é o tema principal. Aí você vai lá, subtópico lá, como os próximos aqui, o que ele disse lá que é memorização. Anota tudo. E tem também aqui, que eu vou estar passando para o Catani, a parte de... que é o que, Catani? Bom dia. Oi, bom dia. Meu nome é Bruno Catani. Vou estar agora falando em uma linguagem de baixo nível para vocês. Vou estar. Cadê o caminho? Gente. Oi. Bom, eu vou estar comentando sobre escritas abreviadas, métodos, mapas mentais e reforçar um pouco sobre as notas lineares. Bom, esses métodos são o seguinte: para você que quer extrair informações das fontes, por exemplo, está vendo um filme, quer anotar, vai fazer um resumo sobre ele e quer pegar o máximo de informações, palestra, aulas, documentário, seja o que for. Para você não depender totalmente da memória, ou seja, você assistir, ouvir aquilo e tentar guardar, você pode usar o método de escritas abreviadas, mapas mentais. Que é bem mais rápido e ágil, né? Se abreviar uma nota pode bem ser mais útil, né? Pois é. Se tratando de notas, de tomar nota, boas notas, tem 4 requisitos que eu acho que é importante. Primeiro, qualidade e simplicidade. Escreva uma nota usando palavras pequenas, palavras corretas, tradução, ou seja, você vai escrever uma nota onde só especialmente você entenda. Por quê? Porque fica mais fácil de você lembrar lá na frente. Bom, aqui vocês podem ver aqui que tem algumas abreviações especiais. Isso aqui é muito comum. É porque é o seguinte, na escrita abreviada, a regra é o seguinte: tire todas as vogais, a não ser que comece pela palavra. Números, escreve em algarismos. E existem essas abreviações especiais que a gente usa no Facebook e tal. É bom até para praticar. Esse aqui é uma explicação. Um exemplo explicativo. Olha, da mesma forma que a escrita abreviada pode aumentar a velocidade com lápis ou caneta, você pode aumentar sua velocidade em computadores ou máquina de escrever.
Não é fácil escrever de princípio dessa forma. É tudo prático. Porém, se você estiver numa palestra, em vez de você escrever tudo por extenso, você agiliza o processo e consegue acompanhar o palestrante, deixando escapar pouca coisa que ele vai falar. Esse aqui é um exemplo cotidiano. Na prática. Quem nunca, né, gente? Isso aqui todo dia. Ô, amigo, já chegou da academia? Não, pai, não, gai. Eu tava pensando se o Jason vai estar acordado na apresentação. Tá acordado, hein? Aposto que o Lose vai gostar da nossa palestra. Aí o gostoso aqui que chama Marcos falou o seguinte: eu cheguei, monstro, a tchutchuca tava a mil. Respondendo a pergunta anterior, com certeza ele vai gostar muito. Bom, além do método de notas lineares e de escrita abreviada, a gente também tem um exemplo de mapa mental, que é a mesma coisa, só que você, nesse caso, você vai utilizar a memória visual, que é muito forte, é muito presente. Eu dei um simples exemplo como se fosse apresentação. É um método hierárquico que vai seguindo. Métodos, fontes que eu comentei, o intuito de diminuir o uso da memória, passando para o papel, notebook, seja o que for. Requisitos, tamanho, quanto menor, melhor. A qualidade, tradução e organização também, porque se você vai fazer uma coisa abreviada, vai utilizar notas lineares. Se fizer desorganizado, nem você vai entender lá na frente. Com o resultado disso tudo, esse processo, é deixar as notas simplificadas. E quando você pegar para ler futuramente, vai ser de fácil entendimento. Bom, aqui é os agradecimentos. Eu espero que vocês tenham gostado muito da palestra e tenham entendido, não só olhado e não tiver tirado nada de bom, mas espero que a gente possa ter ajudado em alguma dúvida. E é isso aí, sempre tomando notas. Então, ou seja, pratique sempre tomar notas. É um hábito que vai ajudar muito quando você estiver em alguma palestra e preparando para cursinho. É muito bom. O nosso grupo agradece. Obrigado. Pessoal, vamos lá então. O que vocês acharam da apresentação dos meninos? Pode responder, gente. Estou perguntando. Hã? O assunto é super rico, não é isso? Muito. Sobre leitura e sobre como tomar notas. Vocês viram a riqueza aí do conteúdo. Na verdade, traz técnicas. Eles trouxeram técnicas específicas para a gente, como trabalhar a leitura, como melhorar o seu hábito de leitura e como melhorar a sua anotação, ok? Então, coisas extremamente ricas que foram trazidas aí para a gente. Vamos trabalhar agora as particularidades do grupo, algumas questões que são específicas. O grupo começou com o Maicon apresentando, né? E nós tivemos alguns problemas técnicos. Vocês perceberam isso? Uhum. Quem não percebeu, né? Isso pode acontecer. Por que quem não percebeu? Porque foi muito visível, todo mundo. E foi dado ênfase a isso. A gente tem que prestar atenção na seguinte coisa. Eu falei isso na sala de aula. Se alguma coisa está dando errado, eu finjo que nada está acontecendo e continuo a minha apresentação. Eu não dou ênfase, eu não chamo a atenção para o computador cair, eu não peço desculpa, não saio falando que tem problema, entendeu? Eu não chamo atenção para isso. Quem está falando aqui na frente continua falando e finge que nada ali está acontecendo. Isso é o que deve ser feito, como ele fez. Quem é que estava na vez? Foi você, né? Começou a falar sem o computador? Quando o computador caiu? Foi. Foi ele? Não. Então é isso mesmo, quer dizer, eu continuo falando, eu esqueço aquilo ali porque mostra que eu tenho domínio do conteúdo. Tem gente que se eu tirar aquilo ali, trava e não fala mais nada. Quem que parece que está decorado. Então, no caso deles, eles continuaram falando. Só que chamaram muita atenção, pediram desculpa, não se deve fazer isso. Finge que nada está acontecendo e continue aqui falando, certo? Vamos avaliar então. Primeiro foi o Maicon. Qual que é a análise de vocês? O que vocês acham? Hã? Ótimo. Tem nenhuma crítica? Pode falar. Tem uma coisa aqui, por exemplo, eu estava falando de leitura, né? Sobre a prática de leitura. No caso, quem lê, fala corretamente, né? Quem lê muito, fala corretamente. Uma coisa que, assim, eu não gosto, assim, dói eternamente algumas vezes.
por exemplo, principalmente se for um palestrante ou professor falar isso. A pessoa vai falar muitas vezes e fala muitas das vezes. Sim. E isso, no caso, eu vi falar pelo menos 2 vezes. Né? Com os erros de português, né, não só do Michael, do grupo todo, excesso de gerundismo, vou estar apresentando, vou estar comentando, essas coisas a gente tem que tentar trabalhar. Tá? O grupo todo trabalhou um pouquinho de coisas assim, que eu acho que depõe um pouco contra mesmo, de acordo com o que ele está falando. Né? Mas a postura do Michael foi boa, ele tem um excelente tom de voz, não sei se vocês perceberam. Ele fala bem, a voz dele é muito boa. Tá? Parece que já tem uma prática, tem, Michael, a gente fala em público. Né? Então ele tem, na verdade, muita presença, ele comunica bem com o auditório. Não sei se vocês o auditório não o intimida, foi uma coisa que eu percebi. Né? O que pode ser melhorado, os gestos, a movimentação ficou sempre a mesma, a mão sempre fazendo ali a mesma coisa e sempre presa ali naquele cantinho. O que aconteceu com isso? Seu olhar ficou pouco direcionado para o público. Como você estava preso ali, seu olhar ficou sempre no mesmo lugar. Então pode melhorar isso daí, tá? Mas foi muito bom, principalmente pela voz dele, que é uma voz muito imponente. Segundo, nós tivemos o Inácio, né? Que chegou atrasado aí. Né? E aí, Inácio, como é que foi, gente? Vocês podem falar, essa é a hora mesmo. Ano passado vocês estavam falando mais. Ninguém tem nada para falar? Vou criticar, galera. Não, isso aqui é que é o aprendizado, é esse momento aqui. Que vocês estão observando. Como ele falou, isso aqui é que é importante, eu quero que todo mundo participe. Vocês não observaram nada. Foi perfeito, foi excelente. Parado no mesmo lugar, né? Oi? Ele ficou parado no mesmo lugar, é um grande período da movimentação. Isso, faltou movimentação, exatamente isso. E ficou muito apoiado nas pernas, não sei se você viu, ele trocava as pernas aqui, ó. Ele falava e trocava as pernas. Esse foi o grande problema da apresentação dele. Bom tom de voz também, domínio do conteúdo, mas faltou o quê? Essa movimentação, essa interatividade aí com o público. Tá? Que é uma coisa que eu acho que é bem importante aí. Depois nós passamos para o Marcos, que começou aí com os gerundismos, vou estar tratando, vou estar passando. Começou com esse excesso de gerúndio que a gente tem que realmente evitar, mas também teve uma presença de palco bacana. O palco não deixou ele tímido de forma alguma. Viram alguma coisa... Tá com frio? Viu alguma coisa que ele não foi legal? Ficou andando muito, exatamente. O problema do movimento do Marcos, que eu comentei que é importante movimentar, mas é que ele fez o movimento sem pausa. Ele não parava, ele vinha para cá, aí falava, aí chegava aqui, ele já voltava logo para cá. Então eu preciso parar, comentar, conversar, depois eu ando mais um pouquinho, não é aquela coisa constante. Na verdade foi o exagero de movimento, exatamente mesmo. Né? Mas é uma pessoa que tem uma certa facilidade aí. Com isso, seu olhar ficou só aqui, ó. Você não olhou para lá. E você andava para lá e para cá, entendeu? Você não concentrou no público. Mostrou uma falta de atenção com o público. E depois veio o Catânia aí por último, que também começou com os gerúndios aí, né? Que tem um excelente tom de voz, mas que tem alguns vícios de linguagem, vocês perceberam? Sim. Qual? Não lembro. Perceberam isso? Tudo que ele falar, ele vai no é uma coisa que pode ser melhor trabalhada aí, tá? Apesar de ter um bom tom de voz. Uma coisa que eu acho que você poderia ter feito, você trouxe aqui as técnicas de abreviação, abreviatura, não sei como é que está escrito aí, né? Abreviação mesmo, né? O que acontece? Você poderia ter estimulado o público. Gente, por favor, lê para mim aquele texto que está ali. Como é que vocês conseguem ler? Você logo chegou e leu. Aí você não desperta o interesse da plateia. É uma coisa muito interessante, quer dizer, lê para mim aquela primeira frase, como é que você está entendendo? Que aquilo ali é novidade para todo mundo. Então todo mundo ficou tentando ler aqui embaixo, não foi? A hora que eles colocaram, você poderia ter pedido essa participação, isso gera o quê? Envolvimento com o público. 2 pontos fracos que eu achei na apresentação de vocês. Falta de sintonia entre slide e quem está falando. Aí passa e volta, passa. Ficou um sábado crioulo doido aí. A gente vai tentar saber o que a gente via aí primeiro, entendeu? Aí quem estava olhando para cá não sabia se falava aquilo, se não falava. Então não teve sintonia aí nessa última parte. Muito cuidado com isso. Fala. E cuidado com os slides.
Vou chegar aí nesse ponto. Vou chegar aí nesse ponto. Vocês usaram muito do humor. Do lado mais cômico. Muito cuidado com isso. Tá? Lógico que vocês conhecem a plateia de vocês, conhecem o público, e não sei se alguém aqui se incomodou. Tá? Mas assim, isso pode gerar grandes constrangimentos de forma que o público não preste mais atenção na apresentação de vocês. E outra coisa, você está criando um excesso de intimidade que às vezes não existe. O humor falado na sala de aula é aquele humor que às vezes é uma brincadeira, que às vezes é uma fala, mas imagens, coisas muito pesadas podem denegrir o seu perfil de bom orador, ok? Então tem muito cuidado com isso. Mas eu achei que o grupo todo tem muita destreza, eles não sentiram intimidade. Foi uma coisa que eu percebi, e que eles realmente prepararam o assunto, tá? Então fica só essas dicas aí pontuais para cada um de vocês, ok? Muito obrigado então, uma salva de palmas aí para os colegas.